Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? Durante a audiência nos Estados Unidos sobre as tarifas que devem ser impostas sobre produtos brasileiros, Flávio Bolsonaro disse que esse seria o pior momento para adotá-las, porque isso beneficiaria politicamente o presidente Lula. O governo repudiou a participação do senador. A reportagem é da Samantha Klein. O governo reagiu e afirmou que Flávio Bolsonaro optou por legitimar uma investigação injusta contra o Brasil. Em tom duro, o Planalto disse que o senador não negou que sua família e aliados atuaram a favor da taxação de produtos brasileiros. Ao participar de uma audiência para empresários brasileiros com representantes americanos, o pré-candidato do PL reforçou o pedido de adiamento do tarifaço de 25% para depois das eleições. Já o ministro Márcio Elias Rosa rechaçou a proposta de Flávio em zerar a tarifa de importação do etanol dos Estados Unidos. Depois de o Irã voltar a atacar navios no Estreito de Hormuz, o governo americano revogou a suspensão de sanções ao petróleo iraniano. Os preços do petróleo voltaram a fechar em alta. O Matheus Leite tem as informações. Os Estados Unidos atacaram o Irã nesta terça-feira em resposta a bombardeios contra navios comerciais no Estreito de Hormuz, atribuídos a Teherã. Washington também revogou uma licença que suspendia as sanções ao petróleo iraniano. Com a medida, as cotações internacionais do petróleo fecharam em forte alta. Os incidentes aconteceram apesar do cessar-fogo em vigor entre os países. A Argentina está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo depois de uma vitória épica sobre o Egito. A seleção africana abriu 2-0, viu Lionel Messi desperdiçar um pênalti, mas sofreu a virada aos 46 do segundo tempo e perdeu por 3-2. O jogo contou com decisões polêmicas da arbitragem, que anulou um gol egípcio e validou o terceiro argentino, em que houve reclamação de falta no início da jogada. Nas quartas de final, a Argentina vai enfrentar a Suíça, que passou pela Colômbia nos pênaltis. Por falar na Colômbia, o presidente eleito do país, o direitista Abelardo de la Espriella, afirmou que o atual presidente, Gustavo Petro, quer dar um golpe de Estado. Espriella pediu que as Forças Armadas desobedeçam qualquer ordem nesse sentido e protejam a democracia. Petro questionou repetidas vezes a legitimidade da eleição de Espriella e convocou manifestações para 20 de julho, data em que anunciou que fará seu discurso de despedida do mandato. A gente volta já com o Giro. O Senado aprovou um projeto que cria um sistema de transferência automática da pensão alimentícia, batizado de Pix Pensão. Com a aprovação, o texto segue para a sanção do presidente Lula. A proposta permite que quem recebe pensão alimentícia peça ao juiz a transferência automática, mês a mês, do valor devido diretamente para sua conta bancária. Pelo texto, cabe à instituição financeira fazer o débito na conta de quem paga a pensão nas datas definidas pela Justiça. Caso não haja saldo suficiente, o banco deve informar a autoridade supervisora, que torna indisponíveis outros ativos financeiros do devedor até o valor da dívida atualizada. O ex-prefeito de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e pré-candidato ao Senado pela União Brasil do Rio de Janeiro, Márcio Canella, foi preso pela Polícia Federal após agentes encontrarem um fuzil em seu carro. É mais um político fluminense acusado de ligação com crime organizado. Vamos ao Rio com Matheus Maciel. A Polícia Federal prendeu em flagrante Márcio Canella, ex-prefeito de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense e pré-candidato ao Senado pela União Brasil do Rio. Ele foi alvo de busca e apreensão na sexta fase da Operação Unha e Carne, mas acabou detido em flagrante por portar um fuzil. Canella é apontado como o braço político de um grupo criminoso que mantinha uma rede de postos de combustíveis usados para lavar dinheiro. Também foram alvos o ex-chefe da Polícia Civil, Marcos Amin, um inspetor da corporação e um ex-PM envolvido com a milícia. O autor de novelas Benedito Rui Barbosa morreu aos 95 anos em razão de complicações de uma insuficiência renal crônica. Criador de grandes sucessos como Pantanal, Rei do Gado, Renascer e Terra Nostra, ele foi velado nesta terça-feira em São Paulo. O Lucas Taveira acompanhou. O autor de novelas Benedito Rui Barbosa morreu aos 95 anos em razão de complicações de insuficiência renal crônica.
Com mais de 6 décadas de carreira, ele foi homenageado por artistas que lembraram do legado deixado pelo dramaturgo, conhecido por retratar a vida no campo, a imigração italiana e grandes histórias de amor. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E dá 5 estrelas pra gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro.